Olá, tripulação, daqui o comandante Dantas mais uma vez e hoje vamos enfim atualizando o nosso canal na parte navegações IFR padrão ANAC, né? Então a galera aí tem pedido para a gente voltar com a nossa série navegações da ANAC e hoje tô até de óculos aqui porque hoje a gente vai tratar da questão que mais tira a paciência da galera da prova. Eu vou explicar toda a história dessa questão, que é a questão de vento desconhecido. Aquele ponto da navegação onde você chega e aí vai estar falando assim, passou o ponto estimado em tal momento, porém às 10h40 estava em outro lugar. Esse outro lugar ele vai te dar como marcações. Estava na radial 150 do rádio A, com o QD Mike 025 do rádio B. Então, o que acontece nesse momento? Ele está te dando um momento onde o seu voo saiu do estimado, ele saiu fora da rota estimada. Então, você tinha que estar aqui, conforme a sua navegação, mas num dado momento, a sua bela aeronave aparece ali querendo saber o que de achos aconteceu, por que ela apareceu ali, o que aconteceu. Aconteceu que houve um vento que não estava previsto. E aí, ele vai te perguntar qual é esse vento. Bom, pessoal, vamos lá. Essa aqui é uma das questões mais problemáticas da prova de navegação IFR. Eu explico por quê. Existe um erro de planejamento nesse tipo de questão que foi muito pouco provável. Eu trouxe um exemplo para vocês. Vamos dar uma brifada rápida aqui, ó. Aqui eu trouxe alguns dados fictícios para elucidar ali o que é pedido na prova. Olha lá. Considere o trecho da carta indexada entre os rádios Goiânia, GNV 115.90 e Brasília, BSI 116.30. A aeronave voava previamente com os seguintes dados, ou seja, antes, na minha questão, é porque aqui eu trouxe uma questão avulsa, né? Então eu tive que dar um histórico da questão. Lá na prova da ANAC você não vai precisar porque você já vai estar voando, então você vai saber de onde você vem. Aqui eu dei um histórico da situação. Então a aeronave voava com os seguintes dados: rumo verdadeiro, proa, VA, VS e vento. Pronto, esse aqui era o que eu tinha acontecendo na navegação, por exemplo, né? E daí ele fala assim, ó. Aí vem, a pergunta da sua prova começa daqui, ó. Considere que bloqueia Goiânia 16h40, um horário que já estava previsto lá na sua navegação. E segue na Whisky 10 normalmente. Porém, 16h53 identificou que encontrava-se sobre a posição radial 086 de Goiânia e radial 283 de Lusiânia. O vento atuante que causou esse desvio foi de... Aí ele paga as alternativas, Alfa, Bravo, Charlie, Delta. E aí? Bom, primeira coisa, pessoal. Vamos para algumas questões. Eu não consigo usar isso aqui, então vamos deixar de firula. Primeira coisa. O que você precisa saber? Que, olha, vamos tentar dar uma... Vou até dar um zoom na situação aqui, ó. Então, ó, eu estava entre os rádios Goiânia e Brasília. E aí, tal horário, aconteceu um erro. Bom, vamos dar um zoom. Vamos supor que você vinha em cruzeiro, subindo aqui pela Whisky 10. Essa aqui, ó. Acho que nem essa aqui, mas tudo bem. Subindo por aqui. Vinha aqui, voando, tranquilo. Chegou em Goiânia, tranquilo. Com esses mesmos dados que você chegou aqui tranquilo, um dado momento que ele fala você, opa, apareci aqui em cima de Anápolis, apareci nesse ponto. O que aconteceu? Ora, aconteceu que veio um vento daqui e esse vento me empurrou para fora da rota. E aí a minha aeronave saiu fora da rota. E ele quer saber qual que é esse vento. Se vocês levarem lá para o PP, no conceito básico de PP, a gente aprendia no terceiro caso de computador de voo como encontrar um vento desconhecido. É isso que a gente tem que fazer aqui. Só que aqui tem várias complicações, várias pedras no seu caminho. Ele não paga os dados prontos, como era lá no PP, você tem que buscar os dados. Então vamos fazer uma análise aqui do que acontece, tá? Primeira coisa, você vai ter que pensar que uma coisa que é muito, muito sensível, isso eu falo por muita experiência, dou de dica para vocês não se irritarem, não ficarem morrendo de raiva. Na verdade, pode ficar morrendo de raiva, porque esse é um tipo de pergunta que tinha que ser revisado em toda a prova da ANAC, por eles lá. E não é, o que ainda gera muitos erros, mesmo você fazendo certinho. Por quê? Quando você tem uma escala muito grande, como é o de uma carta IFR dessa, se o cara fala que você está na radial 90 aqui de Anápolis e radial, sei lá, 280 de Brasília aqui, ó, elas se cruzam aqui nesse ponto, tá vendo?
Ou seja, eu estou nesse ponto. Só que se o aluno achar um grauzinho ou dois defasado, em vez de achar ali, ele acha aqui, ó. Ó, vamos pôr um pontinho aqui. Pronto, olha lá. Relativamente insignificante do ponto de vista posição geográfica e do ponto de vista marcação na carta. Porém, se você errar um pouquinho desse, já é muita coisa. O vento para te tirar daqui e te pôr aqui, dá uma diferença de vento muito grande. Consegue entender? Esse é um dos maiores problemas pelos quais esse tipo de pergunta é muito difícil dar exatamente cravado. Então você tem que ir por aproximação, tomando cuidado. Tá? O que eu vou ensinar hoje é o método correto. Embora existam alguns migués que dá para você eliminar uma questão, uma outra alternativa e ficar com 50% de chance. O que eu vou ensinar hoje é o método correto. Depois posso ali ensinar um miguelinho para você mais rápido eliminar logo Alf e Bravo, por exemplo, tá? Para ficar com uma chance. Mas hoje eu vou ensinar o método correto. Então vamos lá. Primeira coisa da situação. Eu voava em rota, pessoal, e por algum acaso eu saí fora e vim parar aqui, ó. Ok? O que aconteceu? Um vento me derivou. Ou seja, aquele vento que eu tinha no planejamento antigo foi pro beleléu a partir daquele ponto. Já que deu errado, ele está falando que a questão, você errou a sua rota, é porque o seu vento mudou e você não conhece o vento agora que te tirou da rota. É justamente o que ele quer saber. Né? Então vamos lá. Primeira coisa que tem que fazer, identificar a posição aonde você foi parar. Diferente lá do PP, onde ele falava os dados prontos, aqui ele fala para você, ó, vamos ver? A aeronave agora, 16h53, está na posição radial 086 de GNV. Cadê a radial 086 de GNV? Ora, GNV é o rádio de Goiânia aqui, ó, SBGO GNV. A radial que parte para Brasília é a 076. E eu fui parar na 086. O que isso quer dizer? Que eu estou 10 graus defasado à direita. Vamos marcar a radial 086 de Goiânia? Então, primeira coisa, você vai pegar o seu transferidor, colocar ele aqui em cima da referência. Tá vendo? Ó? Coloquei ele aqui bonitinho em cima da minha referência. E agora, para o seu transferidor se transformar na verdade da carta, você vai girar ele de modo que o que estiver falando aqui no seu transferidor coincida com as aerovias saindo, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, porque nasce do rádio e vai para cá quanto? 78, ó. Então tem que fazer com que o 78 do meu transferidor alinhe com o 78 da aerovia, 76 mais precisamente, que é onde sai aqui de verdade, tá vendo? Ou então 254 para trás, tá vendo aqui, ó? 254 aqui para trás. Então o que você vai fazer? Vai girar o seu transferidor. Vamos girar o nosso aqui, ó. Pronto, girei. Olha que maravilha aqui, ó. Agora, o nosso transferidor, conseguem ver, ó? Tá marcando, ó, 71, 2, 3, 4, 5, 76. Exatamente alinhado com a nossa aerovia. Ok? Agora, tudo que eu marcar no meu transferidor é uma verdade na minha carta. Tá? Alguns podem falar, Dantas, eu faço isso pela roda dos ventos. Pode ser, tá, pessoal? Eu não gosto muito, eu já vi algumas defasagens, mas pode ser. Por exemplo, se você trouxer o norte aqui, ó, zero da roda dos ventos, ó. Ó como ele vai dar em cima do nosso zero lá, ó. Ó, tá vendo? Vai lembrar que o nosso zero não é aqui não, tá? Nesse meu transferidorzinho aqui simples, eu tenho alguma defasagenzinha, ó. Ele tá falando zero aqui, mas é a marquinha grande imediatamente à direita, tá? Então, vamos lá. Bom, alinhei, agora basta eu marcar a minha radial. Aí eu tenho que saber qual que era a radial. Era a radial 86 de Goiânia. É só eu vir aqui no 80, ó, o 80 que está aqui, 85, 86 e dar uma marcaçãozinha aqui no 86. Vamos marcar de uma cor bem destacante, aqui um rosa, ó. Ó, fiz o pontinho rosa. Estão vendo ali, ó? Marquei o 86. Estão acompanhando comigo, ó? O 80 é esse tracinho grande, e 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6. Pronto. Fiz o pontinho aqui na minha carta, posso tirar o meu transferidor. Olha lá, ó. Fiquei com a radial 86 plotada. O que eu vou fazer para ela ficar bonitinha? Rabiscar essa radial. Radial é uma linha que sai, nasce no rádio e vai afastando naquela dada direção. Então, se eu fizer essa linha rasgadona aqui, toda essa é a minha radial 86 de Goiânia. Quer dizer que a minha aeronave está em algum ponto desta radial, tá? Pode ser qualquer ponto, pode ser colado aqui, pode ser colado aqui, aqui. Então,
uma referência de rádio só não define uma posição. E é por isso que ele paga a segunda referência. Vamos ver qual que é a segunda referência que ele nos dá. A segunda referência que ele nos dá, vamos voltar lá no dado, ele fala assim, ó, radial 283 de luz, radial 283 de luz. Então nós tínhamos aqui a radial 86, perdão, de Goiânia marcada, vamos para luz. Luz é Lusiânia, que está aqui, ó, luz, tá? Radial 283, mesmo procedimento, você vai pôr o seu transferidor lá, alinhar ele com uma referência. Que referência? Ora, marcado em luz aqui, ó, subindo é 14, tá vendo? Ó? E eu alinhei lá 14, ó. Ok? Cuidado para não alinhar errado isso aqui, tá, pessoal? Ó, se você vier para baixo, tá falando 16 na carta, mas é mão única, é subindo essa aerovia. Então 16 eu teria que somar 180, né? Então 16 mais 180 daria, vamos pensar aqui, 16 mais 200, 216, 196 aqui para baixo. Então daria aqui, ó, 196, olha lá, ó. Ou 14 para cima, ou 196, 194, na verdade, para baixo, né? Então tá lá, ó, 195 mais ou menos é o que tá marcado, tá vendo? Ficou bem marcadinho. Cuidado com essas marcações para vocês não inverterem e pegar a referência errada, tá? Por favor. E aí vamos passar o 283. Marquei o 283 ali, ó. Olha lá, o 280, tá vendo? E 1, e 2 e 3. Marquei um pontinho laranja agora aqui para ficar bem destacado. Marquei o pontinho, pode tirar o seu transferidor daí. É meio ruim explicar isso sem ser na mão, né? Porque a gente faz isso tão manual que fica mais fácil do que no computador. Mas espero que vocês estejam entendendo aí. Marquei o pontinho, rasga a radial dele aqui, ó. Pronto, agora eu estou com as duas radiais marcadas. A 86 de GNV e a 283 de Lusiânia. Esses dois caras se cruzam em um determinado ponto. Onde esses caras se cruzam? Na posição que eu estou. Tá vendo a volta que você deu só para achar onde você estava? Isso é uma coisa que no PP você não precisava, porque ele já falava os seus dados de cara no PP lá quando você estudou. Agora no PC você tem que saber traçar. E tem que ser muito preciso, pessoal, para evitar aquele erro que eu falei. Tenta ser o mais preciso possível. E ainda assim, às vezes você faz tudo muito preciso e dá errado. Porque o cara que criou a navegação achou em um outro lugar que não é o lugar que você achou. E aí essa diferença de um lugar para o outro dá uma diferença grande de vento. Tá? Mas a gente vai tentar chegar perto aqui do resultado. Tá? Então vamos lá. Marquei a minha posição. Já sei onde eu estou, agora é burocracia. Vamos fazer o nosso trecho, que é o trecho. Eu estava em Goiânia 16h40 e eu chego nesse fixo desconhecido 16h53. Era o que estava lá no enunciado. Então, vamos pensar. Proa era a proa que eu estava mantendo, nariz do avião. É aquela que eu estava achando que era correta, mas na verdade não é correta. Porque eu errei. Senão, se ela fosse correta, eu não teria errado. Né? Então, proa é a proa que você vinha voando na sua rota, lá de trás. Ó. Então, é a proa que ele pagou no exercício, que você naturalmente já teria na sua navegação IFR, que teria dos seus trechos, né? da sua evolução do seu problema. E aqui eu joguei como dado porque não tinha como, né? É um exercício avulso. Né? Então, a proa é de planejamento. A velocidade aerodinâmica também não muda. Então são dois caras que eu tenho já escancarado, ó, na cara. Proa, que era a proa de planejamento, e VA, que é a VA de planejamento, também não muda, porque eu não mudei de nível, não mudei de temperatura, né, não alternei, não fiz nada, não subi, não desci, então a VA também é de planejamento. Esses dois dados são dados de planejamento, você pode botar no seu trecho aqui. Ok? Agora, vamos achar o rumo. O rumo verdadeiro, sempre verdadeiro, tá, pessoal? Então vamos aqui, ó. Ora, nesse caso, o rumo tá fácil. Geralmente a gente tem que medir qual que é esse ângulo aqui, ó. É só você pôr o transferidor e medir quanto dá. Mas como ele fala que Goiânia, que é onde a gente passou, é a própria referência de rádio, e ele fala que eu estou na radial 86 de Goiânia, logo eu estou no rumo magnético 86 de Goiânia. Aqui. Sendo assim, eu posso usar esse rumo magnético, tá? Rumo magnético 86, mas lá no nosso planejamento interessa o quê? O verdadeiro. Aí eu vou buscar a DMG dessa região, que está passando aqui, ó, linha tracejada, 20 graus whisky. Tirando a DMG, eu troco do magnetismo para o verdadeiro. Vira rumo verdadeiro 66. Então, observem aqui, ó, rumo verdadeiro 66. Ok? Bom,
Rumo verdadeiro 66, correção de deriva, já sei também, porque correção de deriva é quanto tem do rumo para a proa, CDRP, correção deriva do rumo para a proa, quando nós gravamos um CD-ROM, e ele é um CD-ROM pirata, você grava um CDzinho lá da banda que você gosta pirata, o CD-ROM pirata, o CDRP, para lembrar que correção deriva é do rumo para a proa, não da proa para o rumo, do rumo para a proa, de 66 para 64, eu tenho 2 graus diminuindo, então minha correção deriva é menos 2. Todos os dados que eu estou adquirindo aqui do meu trabalho, né? Bom, quem não sabe esse macetinho do CD-ROM pirata, depois aqui meus alunos sabem, tá? Lembra que correção deriva é do rumo para a proa, ok? Menos 2. Falta AVS, por quê? Se o vento agora é desconhecido, a velocidade de verdade do meu avião, a real, vai mudar. E ela muda para quanto? Bom, aí é fácil. Eu tenho deslocamento por distância, né? Ele fala que eu bloqueei aqui 16,40 e fala que eu cheguei aqui 16,53. Basta eu achar a distância desses dois caras dado pelo tempo de voo. De 16,40 para 16,53 são 13 minutos. E a distância, como é que eu acho? Você vai ter todo o trabalho de ir lá na carta e medir a sua distância de Goiânia até o ponto perdido, que era de onde você tinha uma referência correta para o ponto que você se perdeu. Você mede daquele jeito que eu já ensinei em aulas anteriores no canal e a gente obteve aqui 46 milhas. O que isso quer dizer? Que então, a minha velocidade de solo é uma realidade. É o quê? Eu percorri 46 milhas em 13 minutos. Logo, qual é a minha velocidade por hora? Que os meus nós, vira uma regra de 3. Vai ser a VS, o deslocamento real em solo, né? 212, a gente vai obter dessa multiplicação cruzada, 60 vezes 46 dividido por 13, 212 nós. Olha como eu tenho uma VS muito maior do que a VA. Quer dizer que vem um ventão de cauda aqui me empurrando. Qual é o meu vento? Depois de ter dado toda essa volta, de ter achado todos esses dados nesse exercício, nós temos aqui tudo que a gente precisa para jogar no terceiro caso do computador de voo. Aí basta executar o procedimento. O problema era chegar até aqui. Chegou até aqui, é só fazer o terceiro caso do computador de voo. O que é o terceiro caso do computador de voo? No nosso lado do vento, nós vamos colocar o grumê na VS. A minha VS é 212. Vamos acompanhando. VS 212. Põe o grumê lá, 210. 200 e... Aqui tá de 1 em 1, ó, tá vendo? 1, 2, 212. Pronto. Grumê na VS, correto? Rumo verdadeiro no True Index. Terceiro casinho aqui para vocês. Aqui tem que saber o procedimento. Rumo verdadeiro no True Index, 66. Então vamos lá no True Index, a gente coloca 66 aqui, ó. 65, 66. Pronto. Aí nós vamos marcar com a caneta um ponto na correção de deriva e na linha da VA. Então vou marcar menos 2 na linha do 180. Vamos lá? Menos 2, vou aqui na linha do 180, ó, e marco 1, 2 para a esquerda, que equivale ao valor menos 2. Aqui está menos 5, olha lá, 1, 2. Okay? Cuidado com a graduação, que às vezes pode ser de 1 em 1, de 2 em 2. Pronto. E agora? Pronto, agora é só girar o grumê, é só girar o disco até que o ponto que eu marquei venha alinhar com a linha central. Vamos girando? Girando, rodando aqui igual o Silvio Santos, rodando. Opa, deu uma mexidinha, mas tudo bem. Girando aqui, pronto, centralizou. O que mostra no True Index é a direção do vento. Estou achando aqui 252, 253. Oh, perdão, 252 não, tô doido. 257, 256 aqui, ó, por aí. 257 com quantos nós? A diferença entre o grumê e o ponto marcado. Vamos levar para o 10 para ficar fácil ver, ó, para pôr um valor zero. Vamos levar para o 200. Então isso aqui é 0, 31 e 2. Então o nosso vento é de 257 com 32, mais ou menos por aí. 257 com 32. Vamos ver quanto eu tinha achado anteriormente. 257 com 33 eu tinha achado quando eu criei o slide, né? Eu errei por um nó.
Ok? Achei a mesma... Mesmo assim, eu mesmo fazendo com o próprio exemplo que eu mesmo fiz, já achei, tá vendo? Um nozinho ali de defasagem, o que é muito significante, mas já não deu 100% igual. Tá vendo? 257,33. Achamos o vento que causou esse desvio. E aí, o que a gente vai fazer? Voltando aqui, 257,33. Qual é a alternativa mais próxima? 257 está perto, observem, de 260. E 250 também. Mas, vamos para a força. A força desse vento é de 33 nós. De 33 para 20 está bem errado, tá vendo? Então aqui a gente fica com a alternativa delta. 250 com 35. É o que está mais perto ali. Eu tenho 257 com 33. De 20 para 33 nós é 13 nós de vento. É muito vento. A força do vento é muita coisa, 13 nós. Agora, 7 graus por o erro de direção já não é tão grande. É um erro normal, mas não é tão grande. Tá vendo? Pessoal, observação. Eu que criei esse problema, tá? Eu que criei esse exercício e coloquei essas respostas justamente para vocês verem que mesmo eu criei, eu desenvolvi e mesmo eu mesmo fazendo depois, porque mudou um pinguinho de referência, não dá cravado, não dá exato. Tá vendo? Esse é o problema desse tipo de questão. E o que acontece quando você vai lá para a ANAC? Você tem que ter um pouquinho de sacada, um pouquinho de jogo de cintura. Por quê? Primeiro, algumas questões são erradas dentro da parte de vento. Outras questões, ele não dá margem de erro para você. É como se ele colocasse aqui, ó. Tá vendo que eu achei 257 ali? Ele coloca 260 com 30 e 250 com 35. Bom, e aí? E agora? A força agora está bem próxima. Aí você já ia se conflitar. Então, em alguns exercícios ele erra, alguns exercícios ele não dá margem de erro. Outros, ele dá uma margem de erro e aí fica mais fácil resolver a questão. Então, por exemplo, ele poderia dar aqui, em vez de 260, dar aqui para você 350. Então pronto, então aí ficou muito longe, aí fica claro que a correta é a delta. Eu trouxe esses resultados próprios aqui de propósito, justamente para vocês verem essa relação. Helicóptero passando. Então, voltando aqui, pessoal, eu trouxe isso aqui de propósito para vocês aprenderem não só o procedimento, mas também aprenderem um pouquinho do jogo de cintura, que é o que vocês vão ver às vezes acontecer. Eu trouxe esses resultados próximos para falar para vocês o seguinte. Vamos lá, o que a gente achou? 257. 257 está mais para 260. Mas está um negócio meio que no meio das duas. Então, já que está um negócio meio que no meio, vamos para a força do vento para desempatar. Tá? 33 nós. Opa, tá bem colado no 35, hein? Então, é mais comum variar a direção, ter margem de erro na direção do que na força. Porque um vento de 10 nós para um vento de 20 nós já é muita coisa. Agora, 10 graus para 20 graus já não é muita coisa, é um ângulozinho pequeno. Consegue compreender? Então, ó, fiquem ligados nisso, pessoal. A resposta correta é a delta nesse caso aqui, ok? Por aproximação, nós chegamos na delta, uma aproximação ainda pequena, tá? Vou dizer para vocês que vocês vão encontrar nas questões de prova de ANAC, ali de simulados, variações muito maiores. E ainda assim vai dar certo, tá? Ou em alguns casos pode dar errado, porque daí existe um erro embutido na questão. Então, muito cuidado, contem comigo para o que precisar, tá? E do mais, fiquem alertas, treinem bastante. Se quiserem esse exercício para treinarem ali, me mandem, me peçam aí que eu mando no e-mail, tá? Deixa o e-mail aí que a gente manda, tá? E estudem muito, boa sorte para vocês. Daqui o comandante Dantas na escuta.